Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos continuar a estudar o livro de Neemias no capítulo 3. Nós já falámos acerca de algumas destas portas da cidade de Jerusalém que estão a ser reconstruídas. E aqui nós vamos encontrar muitas portas. Esta era uma cidade de grande acesso. Ela havia 10 portas em torno das muralhas da cidade. Nós já falámos sobre a porta das ovelhas e verificamos que Cristo é essa porta. O próprio Jesus Cristo disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á." E aqui, apesar de serem portas físicas que estavam a ser tratadas e reconstruídas, elas, no entanto, poderão ter lições para nós, pois estas portas tinham nomes muito interessantes, nomeadamente a porta das ovelhas, como nós já vimos. E nós vimos que é importante que cada um de nós possa entender que o entrar por essa porta é um lugar seguro. Nós falámos no último programa sobre isto. O próprio Jesus disse que ele é o grande bom pastor e nós, ovelhas do seu pasto. Então aquela porta ali em Jerusalém queria ilustrar, queria relembrar à população que ela necessita de entrar para um lugar seguro. Como ovelhas do pasto de Deus, como ovelhas que Deus cuida, necessita regressar a um lugar seguro. Necessitamos regressar a esse porto de abrigo. Necessitamos de ter essa comunhão com Deus que só Cristo pode realmente trazer a cada um de nós. Mas nós não chegamos a ver ali uma outra porta. Nós no último programa falámos dela, mas não entramos sequer nesta questão, que era a porta do peixe. Esta porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Sená e fizeram tudo. Prepararam a madeira, aplicaram as portas, fizeram as dobradiças e as fechaduras. E Meromet, filho de Urias e filho de Cus, ocuparam-se da secção a seguir às muralhas. E mais à frente trabalharam Mesulão, filho de Berequias e filho de Bezazeel, e também Zadok, filho de Baaná. Aqui temos nomes muito complicados. Eu espero que não escolha para os seus filhos, pois são nomes muito difíceis de pronunciar. Mas a importância que eu queria deixar aqui era que, por um lado, estes nomes também se encontram registados no livro da vida, no livro em que Deus tem todos aqueles que optaram por seguir a Cristo, todos aqueles que optaram por ter um relacionamento com Deus. Um dia, estas pessoas aqui, com estes nomes tão complicados, também receberão a sua recompensa porque serviram a Deus e o serviram numa coisa muito concreta e prática: a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então Deus conhece cada um de nós, com nomes difíceis, nomes simples, nomes agradáveis ou menos agradáveis. Deus conhece o nosso coração e aquele que opta por ter um relacionamento com Deus, diz a Bíblia que Deus escreve o seu nome no livro da vida e tem acesso direto ao Pai. Então, continuando a leitura, tiveram também ao seu lado, ao lado deles, os homens de Tecoa, mas os seus chefes não estavam muito dispostos e empenhados neste trabalho. Aqui temos uma pausa para refletir sobre estes nobres. Estes homens que não estavam muito dispostos a fazer trabalho difícil. Eles representavam realmente um pequeno grupo na cidade de Jerusalém, mas, no entanto, eles foram apresentando as suas desculpas. Talvez eram nobres, não queriam, enfim, fazer trabalhos pesados. É óbvio que este trabalho da construção das muralhas não era trabalho simples. Estamos a lembrar que isto foi praticamente 400 anos antes de Jesus nascer, portanto não havia maquinaria como nós temos hoje, não havia, enfim, nem as técnicas de construção mais simples que nós temos hoje. Aquilo era realmente trabalho árduo. E estes homens aqui preferiam não se envolver nesse trabalho árduo. Era um trabalho pesado e eles não queriam muito estar envolvidos nisto. Era necessário realmente muitos homens, muita força para mover aquelas pedras sem aquela maquinaria. E estes homens aqui
não queriam empenhar a sua força muscular neste trabalho aqui. Estavam à parte e, infelizmente, perderam a oportunidade de se envolver nesta grande obra. O verso 6 ainda diz: a porta velha foi reparada por Joiada, filho de Pasarreias, e por Mesulão, filho de Mesodeias. Prepararam a madeira e colocaram as portas com os gonzos e as fechaduras. É interessante ver também que o livro de Jeremias, no capítulo 6, no verso 16, diz assim no seu livro: pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por elas e achareis descanso para as vossas almas. Aqui este grupo de pessoas começou a trabalhar esta porta velha, esta porta que realmente estava já lá em Jerusalém e que tinha este aspecto. Por outro lado, ao ler este texto do livro de Jeremias, eu queria desafiá-lo a si a não desprezar aquilo que é o passado, aquilo que muitas vezes consideramos antigo, velho, aquilo que muitas vezes consideramos caduco. É necessário realmente fazermos uma avaliação daquilo que é importante. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que é fundamental do passado. Há coisas que são boas, e isto não é no sentido saudosista, no sentido de ficarmos com as tradições simplesmente por ficar. Não é essa a intenção. A intenção é de valorizar o passado. Há coisas muitas vezes que outros fizeram no passado que são boas. Não devem ser desprezadas simplesmente porque se mudou o grupo de pessoas que está em liderança, agora muda-se todas as coisas. Não. Aqui o texto mostra que o povo soube aproveitar esta porta velha, esta porta que estava lá e que não tinha sido completamente destruída. Então reconstruíram-na, restabeleceram-na e deram-lhe a importância devida. E guardaram o que deveria ser guardado e aquilo que não deveria ser guardado então foi posto fora. E realmente nós devemos, como fomos desafiados aqui também por Jeremias, a andar nos caminhos que são seguros. Como costuma dizer o povo português, quem procura atalhos mete-se em trabalhos. E por vezes nós temos esse hábito de procurar atalhos, de pensar que, enfim, as modernidades poderão ter respostas e avançamos com ideias sem avaliar bem os pressupostos antigos, aquilo que os mais velhos têm como experiência, têm para nos dizer. É óbvio que há coisas modernas que são extremamente úteis e devemos valorizá-las também, e é o casar destas duas ideias que faz o progresso de uma nação. O não desprezar a sua história e ao mesmo tempo estar aberto a novas soluções. E aqui o povo de Israel faz exatamente isso. Chega ali àquela porta velha, não despreza por desprezar, mas como era possível recuperar, recuperou e deixou-a como um memorial do seu passado. Isto é fundamental para criar um sentimento coletivo, para criar realmente essa consciência coletiva de um povo. Então nós não podemos desprezar a nossa história, as coisas que são boas e as coisas que são menos boas, mas ao mesmo tempo temos de estar abertos à inovação e a encontrar soluções criativas para aquilo que vem à nossa frente. E quando nós fazemos isso, como diz o texto bíblico, encontramos descanso para a nossa alma. Não desprezando o passado, encontramos descanso para a nossa alma. Fazendo as pazes com a nossa história, com o nosso passado, nós encontramos descanso para a nossa alma. É necessário realmente nós fazermos essas pazes connosco próprios. É necessário realmente nós nos aceitarmos com os nossos defeitos, com as nossas virtudes e realmente sabermos conviver connosco mesmo. É necessário nós aprendermos a conviver com os nossos familiares, com aqueles que são bons e aqueles que são menos bons. No fundo, é necessário nós fazermos essas pazes com o passado. E é por isso que o descanso da nossa alma acontece. Quando nós fazemos essas pazes com o passado, quando nós trilhamos caminhos que realmente são caminhos antigos, fazemos a história de cada um de nós, então descobrimos o nosso passado e convivemos em paz com ele. É por isso que o nosso Mestre Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e a mim encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Este é o desafio de Cristo para cada um de nós. Se você está cansado, oprimido, desesperado, eu sugeria que você, enquanto ouve as músicas do final do nosso programa, tenha um tempo de oração, um tempo de recolhimento com Deus,
onde você entrega a Deus esse fardo pesado e recebe o alívio de Jesus Cristo. O capítulo 3 prossegue no verso 7 deste livro de Neemias e diz: na secção seguinte estavam Melatias e Gebião, Jadum e Meranote, homens de Gebeá e de Mispá, cidadãos destas províncias, e Uziel, filho de Araías, um ourives, e Ananias, um fabricante de perfumes, também trabalhavam separadamente nas muralhas. Não foi preciso fazer-se reparações no setor que ia dali até ao muro largo. Vemos aqui estas cooperações interessantíssimas das várias áreas da vida social em Israel. Tínhamos aqui os ourives, tínhamos aqui os perfumistas, tínhamos aqui o comércio envolvido na construção de uma cidade. E aqui é extremamente interessante verificar que estes homens não se colocaram à margem, deram o seu contributo devido para que a cidade se tornasse uma cidade mais segura, uma cidade mais capaz, uma cidade onde as pessoas viviam em segurança. Isto dá-nos uma grande lição mais uma vez. É importante nós percebermos que para uma cidade se tornar segura, como era o caso aqui da cidade de Jerusalém, é importante todas as forças vivas da cidade estarem envolvidas nesse processo. Seja o comércio, seja a liderança política, seja o povo em geral, seja os sacerdotes, todos necessitam cooperar uns ao lado de outros para que a cidade se torne uma cidade mais segura. Aqui temos homens que trabalhavam o ouro, homens que realmente estavam habituados a trabalhos finos, a trabalhos que requeria muita paciência e precisão. E agora vão se dedicar à construção de uma muralha. É trabalho árduo, pesado, trabalho que requer esforço e dedicação. Temos também esses perfumistas, que eram homens que, mais uma vez, estavam habituados a trabalhos bastante delicados. E aqui são envolvidos em trabalho braçal, um trabalho muito forçado. Isto mostra que todas as forças da cidade empenhadas, dedicadas, com esforço e dedicação, podem realmente, em cooperação, tornar a nossa cidade mais segura. Para que isso aconteça, é fundamental que todas as forças ativas de uma comunidade se levantem e façam a sua parte. E é interessante ver que era isso que estava a acontecer. Cada um construía de fronte da sua casa, de fronte da sua área, mas era corresponsável com o outro, para que não houvesse brechas, não houvesse fendas por cobrir em toda a muralha da cidade. O verso 12 prossegue a dizer: Salum, filho de Aloés, e as suas filhas repararam a parte seguinte. Salom era o administrador de outra metade do distrito de Jerusalém. Vemos aqui, em primeiro lugar, que havia uma participação das forças governamentais. Salom, este homem, estava envolvido, era administrador de uma metade do distrito, então podíamos dizer que seria um presidente de uma câmara, uma coisa assim do género. E ele estava ativamente envolvido, mais uma vez, na segurança da cidade. Eu sei que, infelizmente, no nosso país, as coisas, por vezes, estão demasiado fragmentadas. Os poderes políticos, policiais, governamentais, cada um está muito compartimentado. Mas, realmente, se nós queremos um país mais seguro, um país mais desenvolvido, um país mais adequado a este século XXI, nós necessitamos que todas as forças vivas da cidade cooperem. Sejam forças políticas, sejam forças policiais, sejam forças económicas, seja o cidadão comum, se envolva num esforço de construir um país mais seguro. Um país onde realmente as pessoas se sentem confortáveis. E é interessante ver aqui também o papel das mulheres. O papel das mulheres envolvendo-se nesta obra que habitualmente era uma obra para homens. Um trabalho, como disse, muito físico, um trabalho de muita força. Estas mulheres se envolveram. Isto quer dizer que, mais uma vez, Deus valoriza a mulher. Em outros povos isto não era possível. Estamos a falar num período em que realmente a mulher era desprezada, era colocada de lado, e Deus diz: não, vamos valorizar estas filhas de Salum, elas vão ser escritas no livro eterno e vão ficar registado como realmente Deus valoriza a mulher, de igual modo como valoriza o homem.
Infelizmente, durante décadas, as pessoas desprezaram-se, os homens desprezaram as mulheres os homens, não percebendo que isso não era a vontade de Deus. Mais uma vez, Deus mostra que as mulheres são parte importante na reconstrução de uma cidade, parte importante para que a segurança do país seja estabelecido. E aqui estas mulheres estavam ativamente envolvidas nisso. O verso 13 prossegue a dizer: o povo de Zonoá, chefiado por Anum, refez a porta do vale, levantou os batentes, pôs os ferrolhos e as dobradiças. Além disso, trabalharam também na secção de 500 metros até à porta do Montouro. Aqui temos mais duas portas mencionadas neste texto bíblico. Primeiro, a porta do vale. Esta porta do vale é a porta, podemos dizer, principal da saída da cidade de Jerusalém. E ela desce para esse vale que fica do outro lado da cidade. Quando realmente pensamos num lugar assim, quando mencionamos nas Escrituras o vale, talvez venha à sua mente aquilo que vem à minha também, o Salmo 23, e que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta porta aqui dá-nos uma lição muito prática. Mostra que por onde quer que nós saiamos, se sairmos da segurança da cidade, podemos ir com Cristo para qualquer lado, sem perder a comunhão com Deus, sem deixar essa relação que nós estabelecemos dentro desse perímetro de segurança. Então, olhando para uma cidade fortificada, uma cidade que as muralhas estão levantadas, é um lugar seguro. Mas ao sair pela porta do vale, lembremos-nos que não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. Então é necessário realmente caminharmos por esse vale, irmos por essa porta, percebendo que Deus tem de ir conosco. Não podemos deixar Deus dentro da cidade. Infelizmente, às vezes, na nossa relação, nós queremos ter uma relação com Deus em que eu tenho Deus ao domingo, quando vou à missa, ou quando vou à igreja, ou quando vou à comunidade onde eu estou envolvido. Depois, à segunda-feira, Deus já não tem nada a ver comigo. Saí pela porta do vale e Deus ficou lá dentro da cidade. O que esta lição aqui nos dá, esta porta do vale nos ensina, é que Deus vai conosco por todo o lado. E por isso mesmo o fruto do Espírito Santo tem de estar permanente em nós. E a Bíblia diz que esse fruto do Espírito Santo é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a mansidão, é domínio próprio. E devemos realmente permitir que esse fruto esteja em nós. Por vezes há o orgulho que sobe ao nosso coração, e quando isso acontece, realmente é destrutivo para a nossa vida. Alguém contou uma história um dia de um pregador que anunciava a palavra de Deus. Ele tinha acabado de fazer o seu curso bíblico, preparado em termos teológicos para fazer, e ele achava que era um excelente pregador. Por isso subiu lá à plataforma para falar e é cheio de orgulho. Mas quando lá chegou realmente a falar da palavra de Deus, poderá parecer simples, mas nem sempre o é. E ele ficou nervoso, ficou temeroso e saiu dali extremamente envergonhado e humilhado e não conseguiu dar uma palavra que consolasse o coração às pessoas que o estavam a ouvir. Então alguém chegou perto dele e disse: meu jovem, se tivesses subido a esse lugar humildemente, certamente terias descido de lá com confiança. Mas como subiste orgulhoso, saíste de lá bastante humilhado. Nós aprendamos esta lição de fazer as coisas com humildade, não permitindo que o orgulho suba ao nosso coração. Aprendamos a sair pela porta do vale, levando Deus connosco por onde quer que andemos, sabendo que Deus não pode ficar simplesmente nas instalações da igreja ao domingo, mas Ele tem que sair por essa porta do vale à segunda-feira, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, e em todo momento nós temos a presença de Deus em nós. E seguindo um pouco mais para a frente, diz o verso 14, esta última, e está a falar da porta do Montouro, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, administrador do bairro de Bet-Aqueren. Tal como as outras, ocuparam-se do madeiramento e das ferragens e da sua aplicação. Nós vemos aqui que esta porta do Montouro era, podíamos dizer assim, a porta que dava acesso à lixeira da cidade. Era aquilo onde as pessoas colocavam o lixo fora da cidade para que a cidade se mantivesse limpa, para que a cidade se mantivesse adequada. Nós podemos dizer que o lixo poderia ser equiparado ao nosso pecado.
aquilo que realmente é repugnante, aquilo que muitas vezes prejudica, aquilo que é algo que nós não nos agrada realmente. Então é necessário pôr fora também da cidade. Necessitamos de nos purificar, ter uma porta na nossa vida de purificação, uma porta que é um acesso, um escape, uma saída para nos purificarmos. E essa porta, mais uma vez, é a própria palavra de Deus e é a própria afirmação que Deus faz, que Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E o próprio João Batista, e nós já citamos várias vezes este texto, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente ainda diz o livro de Isaías, o capítulo 53, que é um livro fantástico, um capítulo tremendo, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Pelos transgressores intercedeu. Vemos que realmente Cristo é esta porta, Cristo é realmente este escape que nos traz o perdão dos nossos pecados. E nós necessitamos de uma porta destas na nossa vida. Uma porta que dá acesso à libertação, uma porta que coloca fora da cidade aquilo que é lixo, aquilo que não presta da nossa vida. Talvez necessitamos colocar fora da nossa vida programas de televisão que não prestam, talvez acessos à informática que não edificam, revistas que realmente vão conspurcando a nossa mente, pensamentos ou palavras que ofendem, e necessitamos pôr isso fora da cidade. Necessitamos de uma porta do Montouro na nossa vida, uma porta que leva aquilo que é errado, aquilo que é lixo para fora da nossa vida. Por isso mesmo é o derramamento de Cristo que traz essa purificação. É o derramamento do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Depois temos uma outra porta, uma porta muito interessante, que é a porta da fonte. Essa ficou ao cargo de Salum, filho de Col-Ozer, administrador do bairro de Mispá. Refez todo o emadeiramento, recolocou as portas com as respectivas ferragens, depois aplicou-lhe na muralha que vai desde o tanque de Siloé até o jardim do rei e os degraus que descem da cidade de Davi, o bairro em Jerusalém. Realmente esta porta aqui, que é a porta da fonte, esta porta que realmente nos traz uma nova perspectiva de vida. Depois do Montouro, temos então esta porta da fonte. Depois ainda temos esta porta das águas, no verso 26, onde mostra que os netinins que davam assistência aos trabalhos no templo e que viviam em Ofel reconstruíram a muralha até à fronte da porta das águas, para o leste e até à Torre Alta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.